Hora do debate, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Fórum, que hoje convidou Arsénio Zunguzi, Jorge Martins e Isaú Costa. Hoje vamos ter como tema principal de debate a emissão de mandatos de captura internacional de 3 ex-banqueiros e um funcionário da Privinvest, nomeadamente. Falamos aqui de Andrew Pierce, falamos de Detelina Subeva e também falamos de Surgan Sig, bem como de Jean Bustani. Antes de avançarmos para o debate, tendo em conta que teremos mais 2 temas que vão ser anunciados oportunamente, já sabe você que é hábito aqui no Grande Fórum que os nossos panelistas deixem ficar aquilo que é o tema que para si marcou os últimos 7 dias. Vou começar na minha extrema esquerda, com Arsénio Zunguzi, peço brevidade, tem mesmo 1 minuto para avançar o tema da semana. Primeiro, cumprimentar os caríssimos telespectadores, cumprimentar aqui aos colegas do painel e si, agradecer aqui o convite. Bom, o meu tema da semana vai ser a passagem de mais um ano da morte do saudoso líder e presidente da República, primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Mosaic Machel. Queria que a passagem, ou esta semana, pelo menos, que terminou, pudesse ser um momento de reflexão relativamente àquilo que são os ideais, né, deixados por este grande homem e líder, porque é visível que a nossa sociedade, pelo menos pelos últimos tempos, principalmente dentro da organização que representou durante estes anos todos, esses ideais, esses valores têm-se perdido e que se aproveita essas ocasiões para rediscutir aquilo que é efetivamente o tipo de políticos que nós precisamos, principalmente com os desafios que o país enfrenta neste momento. Obrigado, Arsénio Zunguzi. Jorge Martins, qual é que é o seu tema da semana? Para mim, o tema da semana é o aniversário do presidente Joaquim Chissano. Primeiro, porque tem um fator importante, no sentido que mostra, acima de tudo, que temos Moçambique tem um privilégio, mesmo na semana em que comemoramos mais uma data da morte do presidente Samora, mostra que temos um presidente da República vivo ainda e temos o segundo, o presidente Kibuza, e seria muito importante para o país ter mais um terceiro presidente também, que terá sido um presidente da República. Neste caso, pensamos que este é personalmente o último mandato do presidente Nyusi, e isto é um fator histórico bastante importante em termos de tradições, neste caso, democráticas a nível da África. Isto vai ser importante, também vamos ter uma geração de ex-presidentes que estarão aqui, perto, e que podem talvez começar também um desafio de memórias. Eu penso que este aniversário, o mais importante seria o apelo para que haja mais memórias em termos de escrito, não é? Publicou um livro e seria muito importante ter muito mais livros sobre momentos históricos e eventos importantes. Neste caso, por exemplo, o Acordo Geral de Paz, seria muito importante se o Presidente Santos pudesse escrever sobre isso. E penso que há grande debate, há uma grande sede por saber como é que foi o acordo, quais foram as contornações políticas que ditaram a assinatura do Acordo Geral de Paz. Isaú Costa. Obrigado, boa noite aos telespectadores. Também quero cumprimentar os colegas do painel. Para mim, o tema da semana que passou e é um tema recorrente é o despertar da sociedade para o flagelo que está-se a viver em Cabo Delgado, mas concretamente com a questão dos deslocados que agora estão a chegar a um nível bastante assustador. Para quem conhece a cidade de Pemba, já conhece os constrangimentos que esta cidade apresenta em termos logísticos e mais do que estarmos a ter o despertar, é comum e é claro que estamos a ver realmente o que é uma sociedade audiovisual, que é a nossa sociedade. Estes apelos já vinham acontecendo há algum tempo, mas parecia que realmente estávamos todos desligados sobre o drama social e humano. Eu várias vezes falei sobre isso, que está a ser vivido em Cabo Delgado, em particular com esta questão dos deslocados e as condições quase que subhumanas que alguns deles encontram-se a viver. Então, eu penso que é salutar este despertar para as pessoas perceberem que realmente está uma situação. Agora é preciso ver que movimentos vão ser feitos e o que é que nós, como sociedade, iremos fazer para ajudar estes nossos irmãos que nada pediram para estar nesta situação.
Muito obrigado por terem deixado de ficar aqui os vossos temas da semana. Vamos arrancar com o nosso principal tema de painel, a emissão destes mandatos de captura internacional contra 3 ex-banqueiros do Credit Suisse e um representante do estaleiro da Privinvest. Falamos de Jean Bustani. Os 3 ex-banqueiros são Andrew Pierce, de Latina Subeva e Surgen Sig. Arsênio Zunguzi, começo consigo. O que é que lhe parece isso, tendo em conta o tipo de pessoas que a PGR está a tentar capturar? Há 3 indivíduos que são confessos, ter facilitado a ocorrência dos empréstimos ilegais e que esperam uma decisão judicial, e temos um indivíduo que já foi julgado em Nova Iorque e foi ilibado. Bem, do ponto de vista jurídico, provavelmente não conseguirei trazer aqui uma abordagem que possa espelhar aquilo que é a expectativa deste processo em si. Mas olhando para os contornos destas situações e principalmente olhando assim de forma global todo o processo, me parece que esta ação da Procuradoria-Geral da República é mais uma ação prevista ou uma ação necessária para o esclarecimento do processo em si, mas não conjuga com aquilo que é a nossa expectativa relativamente ao processo já iniciado em Moçambique, relativamente aos outros indiciados. Porque procurar extraditar estes banqueiros que vão acrescentar aqui o processo de esclarecimento desta situação, sem efetivamente vermos em solo pátrio ações conducentes efetivamente ao esclarecimento desta situação com os atores moçambicanos. Portanto, os que estão neste momento presos. Nós sabemos que existem questões de dinâmica processual que podem estar a fazer com que o processo leve o seu tempo, mas me parece bastante estranho que até este momento não tenhamos alguma evidência de como é que efetivamente este processo... A Procuradora-Geral da República sempre diz que precisa da figura-chave, que é Manuel Chang. Bom, quanto a Manuel Chang, nós já nos debruçamos muito sobre este tema e a minha conclusão relativamente a esta situação toda, também já trouxe no passado, é a mixilânea política e a questão da própria ciência jurídica que de alguma forma nos deixa confuso naquilo que realmente é a postura da Procuradoria-Geral da República. Porque se formos a olhar respectivamente ao caso do cidadão Manuel Chang, o esforço que tem estado a ser feito, nos parece claramente que é uma tentativa de trazê-lo cá para que nós não possamos, através da sua ida ao território americano, termos mais elementos tal como tivemos com Jean Bustani. Agora, esta tentativa de extradição destes 3 banqueiros, sem que haja efetivamente uma postura em solo pátrio que possa trazer elementos ou argumentos que nos convença que se pretende com tudo isto responder ou trazer a solução a esta situação, me deixa muito cético e me parece mesmo uma manobra de mera formalidade para dizer que estamos a fazer alguma coisa, mas que efetivamente o tempo vai passar e o desfecho desse caso cada vez mais vai demorar. Jorge Martins, o que é que lhe parece esta tentativa da PGR de querer julgar os 3 ex-banqueiros do Credit Suisse, Jean Bustani, em solo pátrio, tendo em conta, como dizia o Arsênio Zunguzi, que há 3 indivíduos que foram confessos, aguardam uma decisão judicial e há um indivíduo que foi ilibado. E depois há uma questão que se acrescenta, que é a questão da confiança que o sistema de justiça internacional tem ou não tem com relação ao sistema de justiça moçambicano para poder ter esta liberdade ou esta vontade de extraditá-los para Moçambique. Sim, eu penso que vai ser importante como a PGR vai blindar, por assim dizer, o processo de pedido de extradição, porque penso que, como devemos saber, nos outros países o pedido de extradição também é tramitado de acordo com as leis desse país e de acordo também são países com uma grande tradição de separação de poderes. Então, será uma grande prova até que ponto é que o processo cá em Moçambique é tão blindado, é tão forte, é tão bem preparado para poder o fazer. Mas este é o passo agora. Eu não sei se é um passo necessário ou não. O que eu tenho em conta é que a PGR está a jogar em todas as frentes. Tem a frente da África do Sul, tem a frente de Londres, tem a frente local aqui, não é? Em Moçambique. Tendo em conta que a própria PGR tinha dito logo no início que o relatório da Kroll não tinha produzido evidências substanciais que demonstrassem que realmente houve um caso de burla,
contra o Estado moçambicano e que o Estado moçambicano, os agentes do Estado moçambicano terão agido de má fé. Mas ao longo do tempo tem-se demonstrado, a PGR tem demonstrado que não, pelos seus atos, que aquilo que terá dito no início já não parece ser esse, porque realmente está a iniciar alguns processos que mostram que, do nosso lado, demonstram que a PGR tem muito mais informação do que terá dito no início. Agora, é isso que diz, só em sede de julgamento é que poderíamos saber até que ponto é que a PGR realmente, o seu processo está muito bem preparado para poder ter uma acusação forte. Neste momento, sabemos que em Londres temos o processo civil, não é? Sabemos que são arrolados vários cidadãos, incluindo estes, que agora Moçambique quer extraditá-los aqui a Moçambique, e teremos que ver o que é que isto vai resultar. Neste momento ainda não está muito claro se isto é uma jogada tática, do que realmente uma jogada que a extradição dele visa, acima de tudo, informar o processo cá dos arguidos que nós temos em Moçambique. Então ainda não é muito clara ainda esta ação. Então, por mim, estou bastante ansioso para ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, quando os outros países reagirem a este mandato de captura, em termos de como a PGR vai consubstanciar esse pedido de extradição. Zé Costa, o que é que lhe parece isto? Teremos novidades neste processo, tendo em conta que muito já foi dito em Nova Iorque e os outros indivíduos são confessos ter cometido o crime. Teremos novidades? Este é um passo necessário? Ou, como dizia Arsenio, é mais uma manobra dilatória para mostrar-nos que aparentemente estamos a trabalhar quando, no fundo, nada está a ser feito? Bom, é preciso dizer que o poder de acusação é detido pelo Ministério Público, neste caso pela Procuradoria, e a Procuradoria, no final do dia, para processos de crimes, tem que trazer a verdade material dos factos. Muito da matéria que a Procuradoria usou para fazer esses processos autónomos resultou da matéria do julgamento nos Estados Unidos. E surgiram vários factos que, aparentemente, porque, segundo as declarações da Procuradoria-Geral, a Justiça americana não colaborou e não deu esses fatos, eles tiveram que obter os fatos através deste julgamento que houve. Penso que é um passo necessário, até sob o ponto de vista processual e criminal. Já vem tarde, já deviam ter, a partir do momento em que começaram-se a revelar alguns fatos ao nível do próprio julgamento do Jean Bostan nos Estados Unidos. Que concretas estes indivíduos podem trazer para o processo? Bom, é preciso dizer que esta matéria que nós temos é relativa às transcrições que tivemos acesso do julgamento. Transcrições que obtivemos de um outro sistema de justiça e tudo mais. O nosso sistema de justiça moçambicano também tem de produzir prova de facto e prova de direito em como estes factos realmente consubstanciam verdades, elementos, transferências bancárias. Então, eu acredito, como jurista também, que realmente é um passo bastante importante. O meu maior receio no meio de tudo isto é a efetividade realmente destes mandatos de captura, se vão se conseguir efetivar. Agora, se efetivarem, está claro que vamos ter aqui um sumo suficiente para a descoberta material dos factos. O que é importante perceber? É que nós estamos a olhar muito na perspectiva das pessoas em si e não estamos a olhar na perspectiva do processo das dívidas ocultas. Estas pessoas, primeiro porque foram elas que ajudaram na própria contratação destes empréstimos, têm detalhes técnicos como os mesmos ocorreram. Segundo, porque eles mesmos confessaram que chegaram a acumular, juntar alguns valores para eles mesmos aproveitarem-se desses valores. Ou seja, há toda uma matéria criminal no meio de todo este processo que precisa ser esclarecida. Então, para mim, acho que é bastante oportuno, é importante, deve acontecer. Se realmente a nossa justiça tiver algum peso ao nível do cenário da justiça mundial e conseguirmos trazer essas pessoas bom, seria um achismo, então não poderia responder. Eu acredito que a soberania de cada Estado vale o que vale e é o que é, e foi um pedido que foi emitido por um Estado soberano, um Estado de Direito, e acredito que as outras ordens jurídicas que foram chamadas ou vão ser chamadas a colações para fazer este processo terão de respeitar este pedido que foi feito por um Estado de Direito. Então, para mim é realmente muito importante que isso aconteça. E por que também é importante? Porque se formos a notar, uma das grandes
situações está a acontecer é que notou-se que muitas dessas transações foram feitas ao nível internacional e vai ser difícil encontrar matéria criminal para estarmos a imputar estes réus que estão presos em Moçambique sem termos estes subsídios internacionais. Não vamos só basear-nos nas transcrições de julgamentos dos Estados Unidos. Se pudermos ter matéria de facto produzida com estes indivíduos em território moçambicano, seria muito importante. Pegando esta deixa aqui, Arsénio Zunguzi, da questão das provas, a PGR apareceu a público várias vezes dizendo que estava a ter dificuldades em aceder a algumas provas que eram solicitadas aos Estados Unidos, que criavam complicações, eram solicitadas também à África do Sul, que criava complicações. Neste curto espaço de tempo, teremos juntado provas suficientes para irmos atrás desses indivíduos e esclarecer o caso, ou a sua vinda é que poderá significar este melhoramento do conteúdo para o processo? Bem, aqui é preciso perceber uma perspectiva pelo menos do que percebi daquilo que foi divulgado relativamente à participação destes 3 indivíduos. Estes 3 indivíduos são os gestores bancários de Topo. Portanto, eles participam da ação comercial dos bancos para a contratação da dívida. Portanto, o processo subsequente das distribuições de dinheiro, como aconteceram, em princípio podem requerer um outro tipo de ação ou um outro tipo de ator neste processo para que possa prover essa informação. Portanto, são transferências internacionais, envolvem outros bancos e, de alguma forma, a nossa Procuradoria-Geral da República deverá fazer ofícios endereçados a essas entidades no sentido de proverem essa informação. Não sei como é que os contornos jurídicos desta matéria, como é que eles podem acontecer, mas a verdade é que a vinda desses indivíduos, a única coisa que pode nos esclarecer é a questão da exposição à corrupção ou o processo paralelo, não é, de interesses que envolveu a facilitação da contratação ou de venda deste crédito a Moçambique. Portanto, e se formos a olhar, do ponto de vista de distribuição de transferências de dinheiro, em Moçambique nós temos elementos que neste momento são arguidos do processo, que foram beneficiados diretamente do ponto de vista das transferências e de compras de residências e outras situações que aconteceram. E esses indivíduos, em princípio, têm consigo informação muito privilegiada relativamente a essa outra parte do processo. Se calhar devêssemos começar cá. Bom, penso que existe matéria suficiente para se comprovar que, tal como se dizia no início, que aquilo que foi a exposição da Procuradoria de que o relatório da Kroll não era suficientemente, não tinha matéria suficiente para poder se verificar se houve ou não corrupção e se estas dívidas foram contratadas de forma irregular e houve um processo de distribuição de dinheiro. Penso que a esta altura e com os elementos que estão presos exatamente por causa de acumulação de riqueza que vem deste processo. Penso que esses indivíduos, por si só, podem apresentar aqui elementos suficientes para comprovar que existe corrupção e, a partir daí, começamos a perseguir os caminhos para poder perceber os outros contornos desta situação. Agora, há um elemento que eu acho que é fundamental, inclusive fez aqui uma questão ao colega relativamente à credibilidade do nosso sistema de justiça. Portanto, isso é muito claro. O nosso sistema de justiça a nível internacional é um sistema de justiça fraco. Olhando para os principais indicadores, tanto de corrupção, transparência internacional, são muito claros relativamente a essa matéria e comprovam a situação de fragilidade do ponto de vista de posição que Moçambique se encontra quando submete um processo de extradição ou quando submete, por exemplo, um ofício ou um processo que quer aferir elementos, por exemplo, a entidades como a entidades americanas, entidades, por exemplo, do sistema bancário, a SWIFT e outras entidades internacionais. Portanto, a fragilidade e a situação em que se encontra de uma miscelânea política relativamente a este poder da justiça faz com que a nossa capacidade de negociação, a nossa musculatura relativamente a outro sistema seja bastante fraca e, portanto, e de alguma forma cria também esta onda de ceticismo relativamente a esta situação de extradição. Portanto, pode até haver aqui uma perspectiva de um cumprimento daquilo que são as ações necessárias para que o processo possa correr, mas a própria Procuradoria-Geral da República... Este exercício que foi feito em Londres e outras mexidas aqui a nível interno não podem ter ajudado para melhorar, pelo menos no que toca a este caso, o nome de Moçambique ou a confiança dos órgãos de justiça internacionais? Bom, este caso tem um grande elemento que de alguma forma também joga contra todo este processo,
toda esta tentativa da Procuradoria em procurar aferir ou em procurar trazer uma informação adicional para o esclarecimento do caso, é que é um processo associado às elites políticas, portanto, e de alguma forma, em algum momento, até pode se criar a impressão de que esta tentativa toda, por exemplo, no caso do cidadão Manuel Chang, de trazê-lo a Moçambique e não deixá-lo a responder à justiça americana, seja uma perspectiva de tentar encobrir uma determinada elite política ou uma determinadas situações que aconteceram dentro dos contornos deste caso, para que este cidadão, ao ir aos Estados Unidos, não possa revelá-los. E pelas amarras políticas que este processo tem, não cria condições nenhumas de, mesmo que hajam essas ações todas da Procuradoria, trazer aqui uma imagem de uma tentativa de ressurgimento das cinzas do sistema. Portanto, Jorge Martins, passo a si. Este é um processo que aconteceu mais fora do que dentro e por isso Moçambique sempre alegou não ter muitas provas. Neste tempo que houve, em que Moçambique apareceu várias vezes, no último informe da PGR, a Procuradora apareceu a dizer que ainda estava a enfrentar dificuldades para ter acesso às provas dos Estados Unidos. Trazendo estes indivíduos para aqui, não tendo as provas, que vantagens reais podemos ter neste processo? Não sei. Na verdade, não tenho muito claro até que ponto é que esta ação da Procuradoria da República terá o efeito desejado. Não é? Primeiro, porque ainda não estamos muito claros sobre qual é a intenção. A pessoa disse, é uma questão tática, não é? Desse posicionamento da PGR em relação ao processo de Londres. Sabemos também que esses mesmos indivíduos estão a negociar com a justiça americana, não é? São reis confessos e negociar essa com a justiça americana em termos de colaboração. Para mim foi assim. Durante a justiça americana veio dizer ao público que a senhora Subeva e o outro, o Underpers, estavam disponíveis e estavam a negociar com a justiça americana. Não é? O Jean Bustan foi aquele que também se pôs à disponibilidade de negociar com a justiça americana e foi lá para os Estados Unidos e colocou-se. Então, o que eu penso que neste momento não está muito claro se é uma questão tática. Mesmo não sendo uma questão tática, penso que há outros elementos importantes aqui. Eu penso que a Procuradoria da República tem um processo que pede em Londres, pede uma indemnização, pede que as garantias soberanas moçambicanas são nulas devido ao nível de corrupção que envolveu o negócio. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que nós não estamos claros sobre ela e nunca foi nos dito, até que ponto é que essas empresas realmente entregaram aquilo para o qual foi comprado o negócio. Não é? Neste momento, nós não sabemos se realmente Moçambique recebeu aquilo que devia ser pago. Não é? Então, também há questões aqui que ainda não ficaram muito claras em termos de qual é o custo. Nós sabemos de 2 bilhões, mas desses 2 bilhões sabemos agora o quanto que foi distribuído para as pessoas. Mas daquilo que não foi distribuído para as pessoas, que realmente eles disseram... Porque a empresa disse em Abu Dhabi que não, isso foi um negócio que nós fizemos um acordo com Moçambique e fizemos a entrega. Mas também vimos em comissão de inquérito da Assembleia da República, o ministro da Defesa disse que não sabia de nada, não tinha recebido nada. Em termos de equipamentos e materiais de proteção. Mas, então, ainda há muitas coisas internamente que ainda não estão muito claras. Então, ficamos sempre nesta questão. Então, para mim, acho que é mais um processo que vai nos conduzir a esse esclarecimento realmente do que realmente aconteceu e como isso aconteceu. A outra questão também que chama a atenção é o facto de, mesmo numa condição em que o Conselho Constitucional declarou nulas o negócio das dívidas, mesmo que a Assembleia a PGR está a mover processos contra entidades, usando mesmo o processo do facto de o CC ter dito que as dívidas, o contrato foi nulo, ter dito também que houve ato de corrupção de acordo com o depoimento, as transcrições do Jean Bustan. Mesmo assim, o nosso governo, através do Ministério das Finanças, continua a fazer o exercício de discutir com os credores e a fazer o pagamento. Então, ainda não está muito claro até que ponto é que este processo realmente o Estado moçambicano está a levar a sério, porque de uma coisa a PGR usa esses argumentos para reforçar a sua posição nos tribunais internacionais e nos processos que tem fora, mas cá internamente, simplesmente o governo ignora o papel que a PGR está a fazer. E isso demonstra através do serviço da dívida e da negociação que o governo está a fazer com os credores. Então, penso que ainda não está muito claro. Eu ainda estou muito
curioso em entender o que isso pode dizer. Os conhecimentos jurídicos aqui do Isaú Costa, vê também esta nebulosidade. Depois, estes processos todos, temos uma ação em Londres, outra nos Estados Unidos da América, uma em Moçambique e outra na África do Sul. Estamos a intentar ações para esclarecer este caso, pelo menos em 4 países. Este processo todo não vai retardar o processo e os esclarecimentos nunca mais chegar, tendo em conta o conhecimento que todos temos sobre o funcionamento da nossa justiça. É preciso perceber o seguinte, é que se formos a notar, o processo mãe desta estrutura é um processo crime. E o processo crime é alimentado, primeiro, pelos elementos probatórios que foram juntos aos atos e ao próprio processo. Segundo, pelas declarações e confissões, porque, por exemplo, no processo crime, a confissão chamamos de prova rainha, é a prova rainha. Então, quando alguém confessa, realmente já está a dar como um dos elementos, mas depois tem outros elementos. Isto tratou-se, na memória de Moçambique, do maior crime financeiro que já houve em Moçambique. Então, sendo o maior crime financeiro e tendo envolvido várias jurisdições, esta situação é primeiro, e nós temos que fazer isso porque é muito importante, é primeiro salutar esse esforço da Procuradoria juntar elementos para poder fazer a acusação. Porque o que é que está a acontecer? É que se nós olharmos com cepticismo esta busca pela verdade material... Não temos elementos para... Depois iremos atirar pedras a esta mesma PGR que estamos a dizer que está a disparar por várias frentes. Há ou não elementos para o ceticismo? Há, porque ao longo do tempo o sistema deu algumas respostas pouco sinuosas e porque o próprio sistema levou muito tempo para montar uma estrutura de processo base. Claro que vai-se dizer que, tratando-se da dimensão do processo e por tipo de elementos de prova que existiam, obrigava que houvesse este processualismo para não estarmos só a fazer acusações infundadas e sem elementos. Essa vai ser sempre a base de discussão. Mas é preciso também perceber que um dos maiores calcanhares que existe para a justiça moçambicana, e eu falo como jurista moçambicano, é exatamente esta morosidade da própria justiça moçambicana. Então, o processualismo em si é muito moroso e ao longo desta morosidade vão-se criando estas zonas de penumbras. É só ver que, em termos de processualismo, o processo americano, que tem muitos outros processos, conseguiu ser muito mais rápido do que o processo moçambicano, porque no final do dia, a parte mais lesada foi sempre a parte moçambicana. Então, este cepticismo está a existir porque até hoje ainda não vimos realmente um processo estruturado até o fim, com algumas acusações bem fundadas e uma boa decisão, no sentido de devolver esta própria credibilidade e esta própria celeridade para o próprio sistema de justiça. Mas eu volto a repetir, estas frentes de ataques da Procuradoria têm de ser feitas, devem ser feitas, porque no final do dia, num processo de crime, o que mais interessa é a verdade material dos factos. Se eu faço um processo de acusação contra alguém e não trago a verdade material dos factos, não trago elementos, como sempre dizem, em caso de dúvidas, indúbio por réu, deve-se absolver o réu. Então, nós temos uma série de pessoas que estão ali presas, estão privadas da liberdade. Se na matéria criminal que for elaborada pela Procuradoria-Geral, que é o Ministério Público, avançar e o Tribunal olhar e achar que não existe matéria que fundamente a acusação que está a ser feita, essas pessoas vão ter que ser absolvidas. Depois é todo um sistema de justiça que vai ficar um bocado por esta situação. Então, eu também acho que a Procuradoria-Geral deve se esmerar de todas as frentes possíveis para trazer toda a verdade material dos factos, trazer todos os elementos probatórios possíveis para amanhã não estarmos a ser conotados como uma justiça que realmente só faz acusações, mas nunca traz fundamentação. Temos de avançar para uma breve pausa, não sai daí, nós voltamos dentro de instantes com mais debate. Até já. Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Hoje convidamos Arsénio Zunguzi, Jorge Matine e Isaú Costa. Vamos passar para o segundo tema de debate, depois de termos discutido no primeiro bloco deste programa a emissão de mandatos de captura internacional contra 3 ex-banqueiros e também Gia Bustani, funcionário ou antigo funcionário da Privinvest. Agora vamos abrir uma nova página, vamos falar da questão humanitária, da crise humanitária que se agrava em Cabo Delgado. Jorge Martins, vou começar consigo. Esta situação de crise humanitária que se cria em Cabo Delgado,
o que é que significa, sob o ponto de vista de controle do conflito, ou de resposta ao conflito? O governo tem aparecido muitas vezes a dizer que está a controlar o conflito, mas parece que o que está no terreno não mostra, não compactua com esta mensagem principal que o governo tenta transmitir. E a outra questão é que tipo de trabalhos devem ser feitos para garantir que entre os deslocados não há infiltrados, tendo em conta a posição estratégica de Cabo Delgado para os insurgentes? Sim, em primeiro lugar, uma coisa que chamou-me a atenção é o facto de não é novo este processo de termos deslocados devido a conflitos armados. O número de pessoas agora é... Não, até não devia assustar. Por quê? Porque, como devem saber, as pessoas do continente refugiaram-se nas ilhas. Quando, há uns 3 meses, 4 meses, quando houve intensidade de violência na ilha. Não são que as ilhas são ilhas. Não, são ilhas. São onde existe menos... Os recursos da ilha são sempre recursos escassos. E a pressão da população demográfica era muito forte dos recursos que existem. E isto fez com que as populações começassem a procurar lugares que fossem melhores, mais seguros. E uma das coisas também importantes, não esqueçamos que há 2 meses atrás, os insurgentes foram atacar algumas ilhas. Sim. Não é? Então, significa que as ilhas já não é um espaço seguro, como foi durante muito tempo. Então, o que acontece? Os deslocados também vão encontrar novos meios. E pior, agora é o tempo de verão, muito calor, chuva, tudo isso. Os deslocados começam a ver que vem momentos muito mais difíceis. E falando em chuva, a região de Cabo Delgado tem sofrido... Vem momentos mais difíceis. Então, é normal que as populações tomem decisões muito claras. Temos que sair daqui, temos que arranjar uma forma de chegarmos a Pemba, ao Porto Seguro, muito mais cedo, antes que comece o pior. E as populações vão fazendo isso. O que é que eu penso que aí é que está o problema? É a ausência de uma ponte marítima e de uma ponte aérea organizada. O que nós sabemos é que o Paquete se tornou uma ponte local de recepção de uma ponte marítima para trazer as populações, mas vimos que é um lugar que não está preparado para tal. Então penso que é aí onde as autoridades foram encontradas em contrapé. E aí entra outra questão muito importante, não é? É o quê? A pergunta que devemos fazer é, nas ilhas onde estavam refugiadas, onde estavam lá os nossos deslocados, que recursos existiam lá por parte do governo e das entidades para apoiar essas populações? Aparentemente nenhum. Porque da maneira como as populações estão a sair e estão a voltar completamente desgraçadas, mesmo assim dizer. Não é? Isso mostra que esses locais não havia capacidade, não havia uma presença importante das autoridades para poder apoiar as populações. Outra questão que me chama a atenção é o facto de nós estamos a ver ali a Cruz Vermelha, de uma forma organizada. Nós estamos a ver o Ministério da Defesa, que tem o Comando do Exército, que tem uma área muito importante de ação social, de intervenção. Nós temos até um ramo do Exército que tem esta função, não é? O próprio Exército tem uma área médica, sanitária do Exército muito importante. Nós estamos a ver essa área ali a trabalhar com as populações e aí vamos um pouco a essa questão de infiltrações, deles usarem os refugiados para se infiltrar, porque eu que poderia haver ali uma maior presença das Forças Armadas, da área social das Forças Armadas, do Exército, a área sanitária e a área de apoio social. Podemos ver ali misturada e apoiar. O INGC está ali, mas vê que não tem a capacidade de resposta como deve ser. Temos a questão do ADIN também. Então temos aqui 4 entidades. Por que o ADIN? Por uma questão muito simples. O ADIN foi lançado este ano com dizem que é uma agência que vai lidar com questões de desenvolvimento, que vai coordenar as intervenções de desenvolvimento. A intervenção de desenvolvimento numa zona de guerra tem uma grande componente humanitária. Não é? Porque a resposta humanitária é uma resposta de desenvolvimento, não é uma resposta de não desenvolvimento. É poder... significa o quê? Significa poder criar condições para que a acomodação, o transporte, a logística do apoio esteja integrado em elementos de desenvolvimento. Então, penso que aí é um grande recurso. O que eu não vi, e isto é uma questão muito mais grave, é que todo o apelo que está a sair para a questão de Cabo Delgado, toda a resposta é uma resposta social das pessoas, de forma individual, de grupos. Até agora não vimos o diretor do INGC a vir à imprensa dizer temos esse conhecimento, estamos a fazer isto. O Ministério da Defesa que estamos a receber, quer dizer,
Neste momento é aquilo que nós dizíamos que faltava uns 4 meses durante o conflito em Cabo Delgado, que faltava uma liderança na área militar de uma resposta. Neste momento falta uma liderança humanitária no país. O que é que devemos fazer? De fato, Esaú Costa, vou assim, o que é que lhe parece este movimento e que riscos pode representar do ponto de vista de infiltração? Sabemos que os insurgentes trabalham assim, e o que é que pode significar também, ou o que é que podem significar também estes movimentos do ponto de vista daquilo que seria a avaliação da resposta das nossas tropas à insurgência? Obrigado. Felizmente, devido às minhas atividades, eu tenho também residência em Pemba e estou a viver em Cabo Delgado e já venho acompanhando este fenômeno dos deslocados há algum tempo. Faço parte de alguns movimentos também cívicos e de algumas pessoas que estão no apoio, e uma das coisas que nos chamou a atenção à medida que iam chegar nestes deslocados foi exatamente para esta espécie de descontrole que há em relação à população que chega. Só para dar uma ideia, no bairro Paquite, em que estão a maioria destes deslocados, pelo menos ao nível da cidade de Pemba, temos situações que quase que se tornaram normais em cada família, famílias em que estão a viver mais de 100 pessoas numa única casa, com um único colchão, dos quais a maioria das pessoas dorme no chão. O governo local disse que não tem mais capacidade para e não existe mesmo capacidade. E estou a dizer que isso acontece não em uma família. Podemos ir ao bairro Paquita e encontrar 10 casas em que estejam nestas situações. Sem contar que há pessoas de boa fé ao nível de Pemba que cedem os seus próprios terrenos e criam condições mínimas para receberem uma série de refugiados, tentam contribuir diretamente com as alimentações básicas, que é farinha, algum carilho, algum alimento. O que posso dizer para quem está lá no terreno, e eu sou uma das pessoas que está, é uma situação de tirar lágrimas, não acreditar. Mas olhando agora para estes áudios que estão a circular e as situações, parece-me que realmente as pessoas despertaram e notaram que realmente estes apelos que já vinham há algum tempo, e a própria Igreja Católica já vinha dizendo que realmente estávamos numa situação grave ao nível de Cabo Delgado, já começam a aparecer. É mesmo para dizer aquelas situações longe dos olhos, longe do coração. Então, estava a haver um distanciamento de todos nós sobre a situação da crise humanitária que se vive em Cabo Delgado, mas agora há um despertar para toda uma série de movimentos. Como bem disse o colega de painel, agora, mais do que nos unirmos nos movimentos, é preciso que haja uma liderança forte sobre como é que vai ser feita esta ajuda humanitária, que envolve toda uma componente, não só uma componente de alimentação, porque não basta só dar comida a estas pessoas, é preciso também um acompanhamento psicológico e um acompanhamento social do dia a dia, porque é muito fácil juntarmos e entregar 3 sacos de farinha, mas a minha pergunta é, depois de acabar esses 3 sacos de farinha, como é que essas pessoas vão se virar? E outra questão que levantou, só para fechar, sobre esta questão da infiltração, a resposta é muito clara: não temos como fazer o controle, porque temos que se deixar bastante claros que este conflito também é um conflito que envolve a população local. E se é um conflito que envolve a população local, não vem no rosto das pessoas eu sou insurgente ou eu não sou insurgente. Primeira medida é qualquer... deverá surpreender. Não, e não nos deverá surpreender por um simples aspecto. É que a primeira atitude de qualquer ser humano é o apoio ao próximo. E muitas das vezes nós podemos até estar a apoiar ou a dar alimentação a alguém que por uma outra frente ou na calada da noite possa estar a causar esta situação. E nós sabemos que uma das questões que aconteceu para esta clivagem que houve com a Igreja Católica foi exatamente nessa perspectiva, em que não sabia se realmente esta ajuda humanitária até certo ponto não estava a favorecer ao agudecer do conflito. Arsénio Zunguzi, esta situação de Cabo Delgado precisa muito mais ainda agora de resposta humanitária e também militar. Exato, mas eu penso que há um aspecto que é fundamental relativamente a essa situação de Cabo Delgado e a outras situações que derivam dos conflitos. Portanto, é o dilema da estratégia de comunicação do governo relativamente a essa matéria. Portanto, e o governo tem colocado muitas das vezes, tapado o sol com a peneira. Está tudo sob controle. Bom, não está, os indicadores são muito claros relativamente a esta situação, não está nada controlado. E é preciso dizer que está descontrolado pela situação que se vive neste momento. E é preciso que os assessores do governo, não sei se são aqueles das redes sociais ou os assessores
oficiais do governo possam assessorar efetivamente como é que o governo deve passar a comunicar com a nação relativamente a esta matéria, porque a forma como o governo vai comunicar também é um elemento fundamental na luta contra os próprios insurgentes. Porque quando se fica num silêncio, é um terreno muito fértil para que se plantem informações falsas e situações que podem, de alguma forma, colocarem numa situação de vantagem aos próprios insurgentes. O outro elemento que eu acho que é fundamental é que esta guerra é alimentada fundamentalmente pela pobreza. É um elemento essencial. Se formos a ver o projeto de recrutamento, o processo de recrutamento dos insurgentes, a base é aliciamento com recursos financeiros, mas a perspectiva, na verdade, é de procurar pessoas fragilizadas, pessoas pobres. E esta situação está a aumentar o nível de pobreza e aumenta o risco de termos Pemba como um polo também de insurgência. Porque o número de pessoas que vai para Pemba sem recursos e sem nenhuma situação que possa garantir sua subsistência, os coloca em alta fragilidade. E isto também é uma arma contra o Estado. Portanto, é preciso que o Estado se posicione para poder responder a esta situação. Agora, é preciso também encontrar aqui um equilíbrio relativamente a milionária logística da guerra em Cabo Delgado com as questões humanitárias. Nós temos visto que o Estado tem estado a dilatar-se. Naturalmente que é preciso combater o conflito com todos os recursos que nós temos à disposição, mas as consequências do conflito podem ainda ser muito mais graves que o próprio conflito. Portanto, o que está a acontecer, o investimento na logística da guerra, nomeadamente na contratação de mercenários e outras componentes, tem deixado claramente de lado questões humanitárias que no futuro vão ser ainda mais complexas. Ou no presente, com a situação. Sim, porque agora os indivíduos que estão em Cabo Delgado, mais dia, menos dia, conforme podem, por exemplo, envolver-se com muita criminalidade. Exato, porque nós temos agora os insurgentes, que são radicais religiosos, islâmicos, mas podemos ter uma insurgência da fome. Isso pode acontecer. Portanto, é preciso que haja uma estratégia clara e um equilíbrio relativamente à logística da guerra, principalmente no sentido de evitar que as consequências da guerra possam ser uma arma contra o próprio Estado. Pois, ficou aqui o essencial sobre este tema, pegando uma deixa que foi colocada pelo Arsênio Zunguzi, vou assim, Jorge Martins. Descontrolada está também a situação dos raptos em Moçambique. E os empresários da Beira parece que deram o primeiro grande passo. Nunca antes tínhamos visto um passo tão significativo. Os empresários ameaçaram encerrar as atividades por pelo menos 3 dias, enquanto as autoridades não mostrarem uma postura melhor no que toca à sua proteção e dos seus negócios. Como é que avalia esta resposta dos empresários para o fenômeno de tráfico, aliás, o fenômeno de rapto e sequestro em Moçambique? Sim. Uma das coisas importantes que é preciso enaltecer aqui, essa não é a primeira vez que temos uma manifestação sobre o rapto de grande envergadura. Nós tivemos cá em Maputo, eu próprio participei nesta manifestação, que encheu as ruas de Maputo, concentramos na Praça da Independência, em que claramente posicionamos sobre a questão do rapto. Houve uma ação, podemos dizer assim, durante algum tempo, uns 6, 8 meses, um ano, que abrandou devido a esta manifestação de indignação social que levamos à praça pública. O que surgiu é aquele problema sempre, não é? Problema de como você lidera os problemas que tu tens, não é? E nesta questão dos raptos é a mesma questão que nós tivemos quando temos o fenómeno do tráfico de órgãos humanos, temos fenómenos de garimpo legal, de exploração. É a forma como nós olhamos os problemas e nos dedicamos a eles em termos de criar uma certa unidade especial para aquilo. A primeira coisa que aconteceu, logicamente que houve um perigo. Não, se criamos unidades, a experiência de unidades especiais para o controle de certo tipo de crimes, depois já há mortes e não sei o que. Mas essa é a forma de mostrar que você tem liderança para um assunto. É dizer que nós, como Ministério do Interior, nós já criamos uma unidade. Você não precisa dizer quantos são dessa unidade. Uma unidade especial que se dedica à investigação, em que você põe uma unidade, põe Procuradoria da República, põe entidades que muito rapidamente estes casos serão julgamento sumário, muito rápido, um controle cerrado, para que dificulte. O que acontece é o quê? É que você não pode tratar um crime organizado como de rapto, violento, como se fosse um crime normal. Então não pode. É a mesma coisa, há problemas aqui de tráfico de crianças em Moçambique, e todos os dias já a criança desapareceu, não sei o quê. Até hoje não temos uma unidade especial que diz temos uma unidade especial neste país que tem com muita rapidez, vai reagir, vai contra. Há de vir ao público a dizer isto está a acontecer isto, esta é a forma. Como é que age?
Hoje, nós também sempre dizíamos assim, como age o inimigo? Essa é a história desse país. Nós hoje nem sabemos como age o inimigo. Por quê? Porque nós não dedicamos a estudar o inimigo, é demonstrar que a nossa função principal do Estado é saber como age o inimigo. Então nós não sabemos quem são o raptor, quem faz o traficante, de onde vem, só se fala, parece que vão à África do Sul, parece que são... Mas esse inimigo quem é? Então penso que é um problema dizia-se muito que escangalhou-se o aparelho do Estado. Mas penso que a forma como lidamos, é como se estivéssemos a escangalharmos até à vontade. Vote, esta manifestação e depois já um outro movimento que surgiu, ainda que um pouco na sordina, na cidade de Maputo, depois do assassinato do empresário mais conhecido por Jayambe, a comunidade maomentana começou a se aconselhar ou a aconselhar os seus empresários a não investirem muito em Moçambique por causa do risco que havia. Estes movimentos que vão surgindo mostram que agora é tempo de o governo, uma vez por todas, tomar uma atitude séria para combater aos raptos em Moçambique contra os empresários e os atentados. Bom, é preciso perceber que o fenômeno social raptos e sequestro, mesmo o agudizar da violência em Moçambique, é um fenômeno que está muito ligado a uma crise existencial social em Moçambique. Nós estamos com dois polos muito extremos em Moçambique, e o colega também falou até da questão da pobreza, em que temos indivíduos abastados e temos indivíduos a passarem por situações muito constrangedoras. É preciso pôr a mão na consciência e olharmos que houve uma pequena falha na questão da estrutura de um país de economia de mercado que é Moçambique. Investiu-se muito no setor de serviços, não se investiu no setor de produção em tanto que tal, e nós não temos, na verdade, um setor de produção que emprega de verdade em Moçambique, não temos um setor que produza Moçambique, produza para Moçambique. Nós estamos muito dependentes destes lobismos e destes serviços que muitas das vezes acabam caindo em algumas elites. Estes fenômenos sociais vão criar até para o próprio sistema certos focos de descontentamento. Quando falo nisso, é só olhar para o nível de corrupção nas instituições, é só olhar para o nível de descontentamento nas instituições, é só olhar para o nível por exemplo, de crimes de roubo que a gente tem acompanhado em algumas instituições e até ao nível da própria sociedade. Então, estes movimentos que estão a ser feitos são importantes até para pressionar o próprio sistema para dar alguma situação, mas eu acho, e sou muito defensor desta teoria, que o nosso problema é um problema muito mais fundo e muito mais social. Então, estes movimentos, por um lado, até vão ajudar na perspectiva de o Estado vir ao público e demonstrar o que é que está a fazer, e o Jorge Martins bem disse, mostrar que existem unidades específicas e criadas especificamente. Pelo menos assim, não precisam mostrar caras, mas dizer que foi criada uma unidade especial para combater X. Nós temos o GOI, não conhecemos ninguém. É só ver, mas sabemos que existe um GOI. Então, mostrar que realmente estão a ser feitos esses passos. Mas o meu problema, para mim, o problema continua a coexistir e vai existir. Hoje a manifestação pode ser feita à Beira, amanhã em Maputo, depois da manhã em Chimoio, em Nampula ou em Pemba, como estamos aqui a falar, mas a verdade manda dizer que enquanto nós, como sociedade, não começarmos a desenhar e começarmos a agudizar esta pobreza social, vamos ter fenômenos criminais muito assustadores e tristes no país. Só para acrescentar, o negócio do rapto está ligado ao financiamento ilícito, ao negócio ilícito. Então, uma das coisas que está muito clara em muitos países, e foi descoberto isso, é o dinheiro. Entende? Quer dizer, nós temos aqui a lei de branqueamento de capitais, temos várias coisas aqui, temos sistema financeiro agora que está sistema integrado. Quer dizer, é preciso dizer que nós temos aqui uma unidade que inclui uma equipe multidisciplinar, os bancos. A pessoa tem que sentir-se que, se eu vou entrar neste crime, eu vou ter que lidar com uma máquina. Corre muito risco. Agora, mostrar que nada está a acontecer. Não. O sistema está a ser pressionado, tendo em conta este elemento que muito bem citou aqui Isaú Costa, o elemento que citou Jorge Martins. Isaú Costa falou da questão da pobreza, que não se resolve de um dia para o outro. Jorge Martins falou da questão de criação de unidades especiais. Prevê-se aqui uma resposta rápida, como pedem os empresários da cidade de
Bem, eu acho que não é possível que tenhamos uma resposta rápida olhando para a estrutura do Estado e as condições que existem para responder uma situação dessa. É claro que os raptos vão ter um grande impacto naquilo que é a captação de investimento direto estrangeiro, principalmente de empresários já saírem de do país. origem asiática. Não vão optar por investir em Moçambique exatamente porque são os escolhidos por terem os principais indicadores de riqueza para os eventuais resgates. Portanto, o que tem que acontecer efetivamente é que o Estado tem que ter uma postura completamente diferente sobre este tipo de crimes e, naturalmente, que pode ser por esta perspectiva de criação de unidades especiais e outras estratégias. Que existe em outros países onde o nível de desenvolvimento é um pouco mais... Sim, e o que existe em outros países, mas também há uma grande sensação por parte deste segmento de que existe um compadrio por parte de algumas elites do Estado que, de alguma forma, podem se beneficiar. É algo que já foi assumido pelo diretor do Cernic, que disse que estava-se a trabalhar para eliminar este sindicato. Exatamente. Então, estamos numa situação em que podemos recordar aquilo que Carlos Cardoso dizia, em que o Estado está tomado pelos gangsters e os gangsters estão a fazer, de facto, aquilo que mais sabem fazer, que é criar terror e, de facto, prejudicar ainda mais o país. E ainda bem que foi o diretor do Cernic que disse isso, e, inclusive, ele deve ter informação privilegiada. Eu me lembro quando ele disse, já passa muito tempo. Ele e o ministro. Já passa muito tempo, por sinal, e não vemos nenhuma ação concreta relativamente para responder a esta situação. E é preciso perceber que o drama social que pode aparecer como consequência da desistência de investidores estrangeiros, principalmente estes que são pequenos e médios empresários, que empregam muita gente, pode ainda trazer aqui outras situações ainda de outro tipo de crimes. Portanto, é preciso que o Estado tenha uma postura muito séria relativamente a esta matéria, porque tem um grande impacto no desenvolvimento econômico do país e na imagem do país a nível internacional, naquilo que é a captação de investimento. Porque Moçambique, hoje em dia, estamos numa economia global em que nós concorremos com todo mundo. Os empresários vão se desviar para outras praças porque poderão lá ter o elemento de segurança que é outras praças mais seguras. Jorge Martins e Isaú Costa, também gostaria de ouvir o vosso comentário sobre esta questão da pressão que está a ser levantada pelos empresários e esta questão de eles estarem a pedir uma resposta rápida. Isso é possível, não é possível? Como convencê-los de que o ambiente é seguro sem criar coisas concretas como estas que vocês citavam? Comece consigo, Martins. Muito simples. Eu penso que eu discordo na questão de uma resposta. Eu penso que Moçambique tem condições de uma resposta rápida. Tem condições. Nós somos um Estado que quando queremos somos rápidos. Por exemplo, tirar as pessoas da rua que vendeu, tirou-se uma semana. Quer dizer, esse Estado tem condições para fazer coisas rápidas. Quer dizer, aqui não vamos aqui criar histórias. Nós movimentamos milhões de pessoas, milhões de moçambicanos, né? de um dia para o outro. Então, não vamos dizer aqui que não temos condições rápidas. Então, vamos lá ser sério. Significa como priorizamos os problemas que nós temos. E, no caso dos raptos, é verdade que tem este impacto social, não é? Vai ter um impacto econômico na confiança, no negócio, tudo aquilo. Mas também tem uma questão muito importante. A questão dos raptos não está só intrinsecamente ligada às elites econômicas que nós conhecemos das capitais. Tem muita gente de negócios da área periférica que não tem acesso a jornais, que não tem acesso às associações comerciais, que todos os dias estão a ser raptados. Não é? Nós temos gente, nós vivemos na periferia, toda a gente na periferia tem medo dos assaltos à mão armada que entram lá. Por quê? Porque tem um pouco bem, é dono de uma casa, tem um carro. Então, o problema do crime é muito mais forte que isso. Então, para mim, a resposta rápida, este governo tem mesmo uma resposta rápida, e a resposta rápida é dar a cara, é sair desse problema e vamos criar Bom, eu sou da opinião... O governo de Sofala já tentou dar esta cara? Não, a cara precisa ser dada a nível nacional, porque este é um problema, é um flagelo a nível nacional. Nós vimos que aconteceu em Chimoio, aconteceu na Beira e está a acontecer por todo um país adentro. O importante é o que seria uma resposta eficaz. Então, para mim, uma resposta eficaz passaria primeiro pela assunção de que este é um problema que está a durar muito tempo e, acima de tudo, por vir demonstrar com provas concretas que, pelo menos, já há alguns cabecilhas com atos e com um histórico, efetivamente, porque é uma coisa que foi dita aqui, é bem verdade. Até hoje nós não conhecemos as caras e os rostos das pessoas que fazem... Depois, ministro do Interior e diretor de Cernic não conhecemos o sindicato. Sim, não conhecemos, assim, porque assim, vir dizer que, olha, há um fantasma solar, o bairro do Alto Maé,
mas as pessoas só veem os vultos deste fantasma, mas nunca ninguém deparou-se com esse fantasma. Cria-se esse pânico, mas é importante que o Estado venha demonstrar que realmente está a fazer um trabalho aturado. Vou dar um exemplo. Nos outros países, não. Nos outros países, depois, só no, o Ministério do Interior põe fotos aí. Já não Mas nós temos, por causa da questão do... Não é possível isso. Alguém que não, é desconhece. Temos o princípio indúbio por réu. Não. Você já tem provas. Mas tem provas, foi condenado, foi acusado. Há muitos. Não, então, primeiro a gente tem que fazer a minha perspectiva. Obrigado, Zé Costa, obrigado, Jorge Matino, obrigado, Arsénio Zunguzo, muito obrigado a si também que esteve desse lado a acompanhar o Grande Fórum. Você já sabe, nós voltamos próxima segunda-feira, às 20h30. Se tiver acompanhado esta edição do Grande Fórum já no finalzinho, amanhã às 18h, passa a reposição. Até lá.